Desde tempos antigos, em todas as sociedades ao longo da história, podemos encontrar calendários que marcam o nascimento e desenvolvimento de uma civilização. Os calendários são convenções criadas para designar os dias e agrupá-los em unidades de tempo maiores, os meses e os anos. A palavra deriva do latim calendarium, livro de registro. São invenções antigas, datando do início da história humana, sendo importantes tanto para a vida religiosa como para todos os outros aspectos da vida comunitária. Quase todos os calendários são baseados em 3 ciclos da natureza: o dia, o mês lunar e o ano solar. A vantagem de usar o mês lunar é que esse período de tempo pode ser observado no céu, não exigindo cálculos sofisticados. O ano solar é útil para propósitos administrativos, pois a cobrança de impostos, festivais religiosos e outras atividades anuais devem estar sincronizados com as estações do ano. Muitos calendários também incorporam um ciclo intermediário entre o dia e o mês, como a semana de 7 dias, que reflete as necessidades de devoção religiosa periódica e os dias normais de trabalho. O calendário Bahá'í está fundamentado no sistema solar, porém com uma característica ímpar na história da humanidade, o de ter sido ordenado pelo próprio manifestante divino para essa época. O calendário religioso Bahá'í, chamado de Badi, foi revelado pelo Báb, que o designou como calendário Badi, que significa novo, maravilhoso, magnífico. O Báb especificou que o ano consiste de 19 meses de 19 dias cada, formando 361 dias. Os dias que faltam para completar o ano são chamados de dias intercalares. Os dias intercalares precedem ao último mês, que é dedicado ao jejum, que tem lugar antes do ano novo. Em preparação para o ano novo, os Bahá'ís jejuam como uma forma de demonstrar obediência e submissão a Deus e refletir sobre o ano que termina. O jejum Bahá'í consiste em que, no último mês do calendário Bahá'í, os Bahá'ís abstenham-se de alimentos e bebidas, do nascer ao pôr do sol. O jejum não é obrigatório para crianças, enfermos, viajantes, pessoas idosas ou muito fracas, gestantes ou que possuem trabalhos pesados. Embora essa abstinência seja realizada fisicamente, a ideia dessa prática é de origem espiritual. Representa a purificação do corpo através do desprendimento e desejos mundanos ou egoístas. O jejum aponta para a voluntariedade. É um pacto entre a pessoa e Deus, que nasce no coração, com o desejo de agradar ao Senhor da criação. É um período muito especial. São momentos nos quais devemos fechar a porta para a existência e abrir-nos totalmente para Deus. Longe de ser algo mecânico ou encarado como uma obrigação, o jejum, no entanto, deve ser um ato que parte do nosso íntimo, um reconhecimento
da glória de Deus. É uma forma de nos reabastecer, de renovar as forças. É o reconhecimento de nossa humildade perante a presença de Deus, onde clamamos pela sua misericórdia, demonstrando a nossa gratidão pelo seu amor. O jejum é uma prática antiga nas grandes religiões mundiais, mas infelizmente tem sido visto como um fardo difícil de ser carregado, sendo ignorado o verdadeiro sentido desta abstinência. O espírito que deve permear o jejum não é de diferenciar aqueles que fazem o jejum daqueles que não fazem. É uma relação de obediência direta com Deus. Sendo assim, após o período dedicado ao jejum, eis que o ano inicia com o festival do Nauruz, o antigo ano novo zoroastriano, que cai no equinócio vernal, primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Na beleza do calendário Badi, cada dia da semana, cada dia do mês, cada ano, cada ciclo de anos tem nomes espirituais, entendidos como características essenciais, atributos ou nomes de Deus. O Babi revelou os mais originais e profundos ensinamentos espirituais sobre a natureza e qualidades de Deus. O calendário Badi não é um mero demarcador de tempo, tem um profundo significado espiritual. Este calendário expressa o equilíbrio que é essencial para o nosso progresso espiritual. Os meses representam os nomes dos atributos de Deus: vontade, conhecimento, poder, honra, soberania. E os 19 dias de cada mês têm os mesmos nomes dos meses. Os dias da semana recebem também nomes específicos, tais como sábado, glória, domingo, beleza, segunda-feira, perfeição, terça-feira, graça, quarta-feira, justiça, quinta-feira, majestade, sexta-feira, independência. Sendo que os dias têm seu início a contar do pôr do sol. Os 19 meses do ano foram divididos pelo Babi em 4 fases que nos conectam à profundidade do amor. Sendo assim, a primeira fase do calendário é composta por 3 meses: esplendor, glória e beleza, que representam o fogo ou a iniciação na fé. Após a aceitação da nova revelação, o fogo do amor é aceso no coração do crente e então ele experimenta alegria espiritual. O amor do homem para Deus é definido nesta fase. A segunda fase é composta pelos meses de grandeza, luz, misericórdia, palavras, e representam o ar eterno, o estudo da palavra de Deus e o aumento da consciência do homem. Este é o amor eterno de Deus para o homem. O conhecimento de Deus é trazido ao homem através de seu mensageiro a cada vez que ele tem necessidade de orientação.
Os nomes dos meses desta fase referem-se aos escritos sagrados. A terceira fase do calendário é composta pelos meses de perfeição, nomes, força, vontade, conhecimento, poder, que representam o progresso espiritual do homem. Ele se torna um ser humano melhor, não em relação aos outros, mas em relação ao que ele era antes de aceitar a nova revelação. O sentido de união com Deus se torna visível, pois ele reflete os ensinamentos de Deus em sua própria vida. Este é o amor de Deus para Deus. Em outras palavras, o amor de Deus para seu reflexo nas ações dos homens. A quarta fase do calendário é composta pelos últimos 6 meses. Discurso, perguntas, honra, soberania, domínio e sublimidade. Ali, a vida eterna é conferida àqueles cujos esforços permanecem constantes no progresso de uma civilização que sempre evolua. O Babi disse que a quarta fase pertence ao pó, que é a civilização material. Este é o momento em que os resultados das 3 primeiras fases se tornam visíveis nas ações do homem. Representa o amor do homem para o homem. Os nomes desta fase representam atributos de uma vida de sucesso. Esses nomes de Deus, belos, poéticos e místicos, compõem uma famosa oração matinal, recitada durante o mês do jejum no Islã xiita. Essa oração é conhecida como oração da alvorada. Na realidade, não são simplesmente nomes, são atributos divinos. E sabemos que Deus, em sua essência, transcende todos os nomes e atributos. Sendo assim, esses nomes descrevem a forma como Deus se manifesta no mundo da criação. O primeiro ano do calendário Badi começou com o Nauruz de 1844. O Nauruz imediatamente antes da declaração do Babi em Shiraz, ao seu primeiro discípulo, Mullah Hussein, ao qual revelou sua posição missionária. Foi Baha'u'lláh que determinou que o calendário Badi devia ser contado a partir do Nauruz de 1844, o ano da declaração do Babi. O Nauruz é o dia de Bahá, do mês de Bahá, e o Babi chamou de o Dia de Deus. Assim, hoje celebramos o Nauruz 178, sendo mais uma etapa concluída. 19 meses se passaram. Que tenhamos conseguido ter sensibilidade para receber e agradecer as dádivas que Deus nos concedeu. Agora, um ano novo se inicia, trazendo consigo oportunidades transformadoras e abrindo caminhos para horizontes de esperança e sentimentos renovados. Ano novo, vida nova! Mas até que ponto conseguimos sentir em nossas almas a profundidade desta afirmação? E transformamos em realidade os planos construídos no íntimo de nossos corações.
As janelas do tempo estão abertas neste sagrado período, como um convite para nos conectarmos com as energias espirituais deste abençoado ano. Que através do amor do Senhor dos Mundos, possamos sempre encontrar o caminho e que este caminho seja trilhado com muita fé. Que as mãos de Deus guiem nossas vidas